그래서 다 대내 손실 sensinan ge 지 용조를 야 안참 Hoje eu 주어다 gostaria de desejar a todos que estão ouvindo esses ensinamentos que sejam bem-vindos, um Tashidele, e em particular 안다는 신기 저하게 a comunidade da Sangha nos monastérios, aos monges e monjas na Índia, no Nepal e no Butão, os amigos dos centros de Dharma e todos que estão assistindo pela internet. Eu gostaria de oferecer um Tashidele. Então, a partir de hoje e nos próximos 4 dias, eu falarei apenas sobre assuntos relacionados ao budismo. No ensinamento, esse ensinamento desse ano, ele é conectado às origens do mantra secreto. Mas eu tomei essa oportunidade para falar sobre a história da Índia e falar sobre a história do budismo. Então, eu pensei em pegar essa oportunidade para explicar sobre tudo isso, fazer uma introdução sobre tudo isso para vocês. E nos primeiros dias foi primariamente a respeito da história da Índia e das religiões da Índia Antiga. Então, a partir de hoje, eu começarei a dar uma introdução ao Dharma do Buda. 다 상기 좀 되는 전백이 뒤즈이 디바지다 마시 십저지엘이야 슈레 다 이미네다 Agora eu falarei as datas sobre quando o Buda surgiu, quando o Buda nasceu, posteriormente. Mas provavelmente foi no final do século VI antes da Era Comum. Então, esse foi o período no qual o Buda nasceu. E devido ao seu nascimento, houve uma grande mudança nas religiões da Índia. Antes do nascimento do Buda, a Índia tinha muita liberdade e tinha uma tradição, seguia a tradição dos Upanishads. E havia as pessoas que investigavam os Upanishads. E também havia muitas mulheres que se tornaram eruditas. No entanto, na maioria do tempo, as pessoas que elas faziam essas buscas intelectuais, a única coisa que elas queriam era se tornar conhecidas, elas queriam ficar famosas. E elas debatiam muito entre si. E durante esses debates, no final, a maioria acabava tendo um ponto de vista enganoso, um ponto de vista errôneo. Então, algumas das posições elas acabavam envolvendo algumas trapaças. Então, algumas pessoas elas acabavam ficando com essas visões enganosas. E até mesmo as pessoas naquela época, também havia algumas pessoas que realmente investigavam as questões fundamentais da filosofia. Então, não importava quantas pessoas tinham que estavam investigando o sentido real, a maioria das pessoas das tradições bramânicas, eles começaram apenas a se importar com os aspectos externos da tradição. E a maioria das pessoas de todos os níveis da sociedade continuava a ver essa tradição decadente. Da mesma forma como se alguém olhasse para
para uma taça de herança do seu pai, como sendo algo importante porque é do seu pai. Não tinha nenhuma outra razão para considerar que aquela taça seria importante, a não ser ela pertencer ao seu próprio pai. Então, era assim que as pessoas viam essas tradições bramânicas. Então, essa tradição antiga, que não tinha mais muito sentido, mas elas ainda consideravam como sendo importante. Então, por essa razão, muitas pessoas no início, elas tinham uma fé muito intensa, mas gradualmente, até mesmo com as tradições antigas, elas começaram a ficar sem sentido. Então, a fé das pessoas também declinou. Era como se as pessoas tivessem perdido a fé delas. E também algumas pessoas elas se desanimavam com aqueles que estavam somente se importando com os aspectos externos da tradição. Então as pessoas elas esperavam encontrar uma religião que fosse mais vibrante, mais viva. Então as pessoas elas tinham uma nova esperança, a esperança de encontrar uma nova religião. E o que seria essa nova religião? Então elas começaram a ter essa expectativa. E a razão para isso é que essas religiões antigas, elas se tornaram primariamente uma tradição externa, de aspectos externos, então as pessoas realmente se desanimaram com isso. E as pessoas que não queriam apenas ter algo com um aspecto, uma forma externa, que queriam praticar realmente o sentido interno, elas tinham esperança que surgiria uma nova tradição, que fosse mais vibrante que essa. E ainda uma situação pior que essa, era que os brahmanes, eles se tornaram mais e mais inescrupulosos. E eles tinham poder, certo? Em termos religiosos, eles tinham muito poder, eles eram considerados como deuses nessa época, certo? Então, eles usavam o poder deles para tudo, para qualquer coisa. E isso, a partir disso, surgiram muitas dificuldades. E o restante de tradição, com o sistema de castas, não havia muita razão para isso. No entanto, as pessoas, elas se esforçaram muito para tornar o sistema de castas uma coisa arraigada. E por causa disso, o poder dos brahmanes aumentou muito. E eles agiam de forma mais cruel ainda. E o poder dos brahmanes se tornava cada vez mais poderoso, mais forte. E por essa razão, a maneira como eles agiam em relação à casta Shudra era ainda mais cruel do que antes. Eles tratavam a casta Shudra de forma pior do que antes. E por essa razão, muitas pessoas pensavam que os brahmanes, eles se tornaram símbolos de pessoas sem educação ou sem habilidades. Eles diziam que eles eram aqueles cuja sede não seria saciada bebendo um oceano e cuja fome não seria saciada comendo uma montanha. E os Shudra eram o oposto. E eles falavam que os brahmanes eram esse tipo de pessoa. E os Shudras da casta menor eram realmente eles estavam numa situação completamente oposta às dos brahmanes. Eles não eram respeitados de forma alguma, nem valorizados de forma alguma na sociedade. Então, esse era um tipo de pessoas que se tornaram naquela época. E o pensamento da população ele se tornou um pouco mais amplo naquela época. E os Shudra, eles fizeram também uma grande contribuição para o desenvolvimento da sociedade, na verdade.
E eles se tornaram um segmento integral da sociedade. Eles tinham um impacto na sociedade, mas eles não eram tratados bem. Mas eles eram indispensáveis para a sociedade porque eles faziam todos os tipos de trabalhos que nenhuma outra casta queria fazer, mas eles eram tratados de forma terrível. No entanto, quando nós falamos em termos de religião ou de direitos, a situação para o Shudra não melhorou de forma alguma. Da mesma forma como antes, eles eram oprimidos de uma forma ainda mais cruel. Então, eles eram sempre maltratados. Então, essa sociedade totalmente desigual, com um sistema desigual, com tais tradições, o Buda, ele era alguém com muita bondade amorosa e compaixão. Ele tinha uma compaixão realmente muito profunda, vendo o quão era sem sentido essa situação da sociedade. Todo esse desrespeito e opressão com relação aos Shudras. Ele via que os Shudras estavam numa situação muito ruim e que os Brahmanes abusavam do próprio poder. Então, ele tinha um sentimento muito profundo no coração dele. Ele também pesquisou todas as religiões e filosofias da Índia daquela época. Ele pesquisou para encontrar se na verdade, se tinha algum sentido e se essas tradições elas tinham ideias benéficas. Ele considerou isso profundamente. E da mesma forma, ele ensinou que seja alguém um Brahmane ou um Shudra, ele disse que não há diferença em termos de ser capazes de eliminar as manchas em seu ser e alcançar a liberação. Ele disse que todos têm o mesmo direito e a mesma capacidade de alcançar a liberação. Então, dessa forma, ele como abriu a porta do Dharma do Buda para todas as pessoas. Todos podiam praticar o budismo. Então, ele acolheu a todos. E da mesma forma, no budismo, bondade amorosa e compaixão são importantes. Isso é ensinado, ele ensinou isso de forma muito forte. Então, isso e as esperanças do povo daquela época, eles se encaixaram muito bem. Da mesma forma como duas mãos seguram juntas. Então, as pessoas se uniram como uma comunidade, muitas pessoas se juntaram como uma comunidade e se tornaram budistas. E, em particular, aquelas das castas Vaishya, elas foram muito bem recebidas na tradição do Buda. E, além disso, também as pessoas da casta Kshatriya, que onde havia muitos reis, eles também tomaram refúgio no Dharma do Buda. E, por essa razão, o budismo, ele foi como um tigre que cresceu asas, falando da maneira tibetana. Então, como um grande garuda voando pelo céu. Então, não demorou muito, apenas de cerca de 1 ou 2 séculos, para o budismo se tornar a maior religião do mundo. Eu acredito que dizer isso não seria impróprio. O budismo, naquela época, ele realmente cresceu, e é por isso que é importante entender todo o pano de fundo da história do budismo. E entender o porquê que as pessoas se opunham ao budismo. Isso era devido à situação da sociedade daquela época. E a seguir eu vou dar um breve relato sobre a vida do Buda.
Então, ao dar um breve relato da vida do Buda, primeiramente eu gostaria de mostrar isso aqui. A primeira coisa que é preciso saber é qual é a linhagem familiar do Buda. Então, o Buda ele é da linhagem Shakya e o seu clã é Gautama. E o significado de Gautama é como o touro supremo. Então, em coloquial, é como falando, é o melhor, seriam os melhores dentro do gado. Seria o líder do gado, o touro supremo, ou Gautama. É dessa forma que é compreendida essa palavra. E também compreendido Siddhartha, o nome do seu pai, o nome do seu pai era Shuddhodana e sua mãe Maya e sua esposa Yashodhara. E o lugar onde ele viveu era Kapilavastu. Então, antes de dar essa introdução à vida do Buda, eu achei bom dar uma introdução a essa lista de pessoas da vida do Buda. Então, como eu não preciso dizer a todos vocês, o fundador da religião budista foi o Buda. E o Buda e todas as outras religiões e filosofias concordam com isso. Chamam, e os seguidores, outras filosofias e religiões chamam os seguidores do Buda de budistas. E nos dias de hoje nós dizemos budismo no português ou no inglês budismo, certo? Naquela época era como Buddham, ou algo assim em sânscrito. E o que nós dizemos no tibetano é Nampa, aquele que está voltado para dentro. Nós temos a palavra Nampa, que é aquele que está voltado para dentro. E essa palavra Nampa é a palavra que nós dizemos, que nós damos a nós mesmos, nós dizemos, eu sou aquele que está voltado para dentro. Então, e as pessoas de outras religiões, elas são chamadas aqueles de fora. Então, algumas vezes, quando eu vou falar sobre o budismo, eu vou falar Nampa, algumas vezes eu vou falar budismo, eu posso usar ambos. Mas quando você diz Nampa, ou aquele que está voltado para dentro, ou Sangyepa, o seguidor do Buda, ambos significam budista. Agora, a palavra Buda, no mundo inteiro, se tornou uma palavra budista, especialmente uma palavra budista, mas se nós olharmos para a palavra Buddha, ela não era apenas usada pelos budistas. Ontem nós falamos, eu fiz uma introdução para a introdução jainista, e os jainistas, os jainistas também usam a palavra Buda. Eles dizem que há 45 sábios ou 45 rishis, e eles chamam todos esses sábios de Budas. Eles dizem que eles não irão renascer no samsara. E da mesma forma, nós também chamamos o Buda de Muni ou Bhagavan, certo? E no tibetano isso seria Chondende. E no português ou no inglês nós usamos a palavra em sânscrito, Bhagavan. E também a palavra Arhat, e todas essas palavras elas são usadas para se referir pelos budistas e também são usadas pelos jainistas. Eles usam todas essas palavras. No entanto,
O fundador do Jainismo, Mahavira, isso traduzindo seria o grande herói. Então eles chamam o fundador, Mahavira, pelo nome de Jina, ou vitorioso conquistador. Então eles comumente chamam ele de Jina. E porque eles chamam ele de Jina, a religião se tornou Jain, ou Jainismo. A razão pela qual é Jain é por chamar o fundador Mahavira de Jina. E agora, entre os budistas, nós usamos a palavra Jina, ou vitorioso, para o Buda, especialmente no Mahayana. É usado ainda mais frequentemente na Mahayana, mas ele comumente é chamado de Buda. Então, por essa razão, a religião é chamada pelo nome do Buda, budismo. E, no geral, nós, os budistas, afirmamos que há muitos Budas, como os Budas dos 3 tempos, os Budas do passado, do futuro, nós dizemos que há muitos Budas. Mas aquele que é aceito como o mestre, o fundador do budismo é o Buda Shakyamuni. Então, esse nome, Buda Shakyamuni, é como um nome individual do Buda da nossa era. Então, acredito que podemos dizer assim. E é claro que outros nomes, como Shakyamuni apenas, ou o Grande Shakyamuni. Mas eu acho que se nós falarmos como nome especial Buda Shakyamuni, não há nada de errado com isso. E a razão pela qual nós falamos Buda Shakyamuni é porque ele era um grande ser. E ele nasceu no grupo étnico Shakya. Então ele foi chamado pelo nome Shakyamuni. Então o Buda nasceu no grupo étnico Shakya. E o seu clã, dentro desse grupo étnico, se chamava Gautama. Então, muitos ocidentais chamam Buda pelo nome de Gautama, Gautama Buda. Gautama é o nome do seu clã, mas também é o nome pelo qual ele é muito bem conhecido. Mas na tradição, seja na tradição do norte, do sul, na tradição do norte, nós chamamos ele de Buda Shakyamuni, nós não chamamos de Gautama Buda. Então, ele nasceu no grupo étnico Shakya. E quem era esse grupo Shakya? Os Shakyas, nessa época, onde que eles viviam? Primeiramente, eu iria mostrar esse mapa. Então, onde que é, se você se pergunta? Nos termos de geografia atual, isso ficaria ao redor da área das atuais fronteiras do Nepal e da Índia. Então, ele era um pequeno grupo de pessoas, uma pequena tribo, um pequeno grupo étnico, com um pequeno grupo de pessoas, e o nome da capital de onde eles viviam era Kapilavastu. Em tibetano, Serkyadron. Então, essa área aqui, Kapilavastu. Essa área aqui é Kapilavastu. E a razão pela qual é chamado Kapilavastu, e a razão pela qual eles são chamados de Shakya, há muitas diferentes explicações para isso. No entanto,
Um dos mais famosos mestres budistas, Ashwagosha, ele escreveu no poema Saundarananda que os Shakyas, isso teve um nome em homenagem ao irmão do Buda Nanda. E o que diz esse poema? Diz que os Shakyas eles eram descendentes do rei Ishvaku. Então, esses ministros, eles formaram uma disputa e os pais, eles tiveram que mandar todos os filhos para a floresta. E quando eles mandaram os filhos para a floresta, essas florestas haviam muitos chá, ou árvores de chá. Eu olhei, eu procurei, eu pesquisei se havia uma árvore chamada chá, mas não encontrei isso. Mas havia muitos nessa floresta onde eles estavam ficando. Então, todos os filhos e filhas, eles passaram tanto tempo nessa floresta que eles receberam o nome de Shakya, por ter passado muito tempo na floresta de árvores Shakya. E também se diz nesse poema que a razão pela qual a cidade se chamava Kapilavastu é que esse foi onde o sábio Kapila, provavelmente o professor ou fundador da tradição Samkhya, é o local onde ele ficou, onde ele permaneceu. E os Shakyas, eles se tornaram alunos de Kapila. Então, depois que Kapila faleceu, eles deram o nome da cidade em homenagem a ele. E no templo, nessa época do Buda, o líder de Kapilavastu era o rei Shuddhodana. Ele era o pai do Buda, certo? E ali ele viu uma outra palavra, uma outra cidade, a cidade de Devadaha. Devadaha. E isso foi posteriormente. E, no geral, eles se davam todos muito bem. E quanto aos Shakyas, o líder deles, ou o rei deles, eles eram escolhidos de acordo com a sua idade ou a sua qualidade. Eles escolhiam alguém e essa pessoa ela servia como rei da tribo. Então, no geral, os Shakyas daquela época, eles tinham uma independência política. Eles tinham poderes a respeito de todas as suas questões políticas. Mas eles eram completamente independentes da Índia? Não, eles não eram. Eles não eram completamente, um reino completamente independente. Porque naquela época, no norte da Índia, havia um reinado muito poderoso. E era o reinado de Gosala. Esse era um reinado realmente muito poderoso. E então eles não tinham escolhas a não ser como estar alinhado a esse reinado. Então aqui estava Kosala. Então esse era o reino de Kosala. Era um local muito, eles eram muito poderosos e estavam muito próximos. Mas se nós pensarmos a partir de uma perspectiva, os Shakyas, eles tinham uma certa liberdade própria. Então, mesmo com Kosala, os Shakyas, eles eram o povo mais próspero dessa época. E naquela época, em Kosala, o rei de Kosala era Prasenajit.
E a capital era Shravasti. Eles viviam na região de Shravasti. E o rei Prasenajit era um rei muito habilidoso. E por essa razão, a região a qual ele estava governando se tornou uma área muito ampla. Então, as terras do povo Shakya, elas eram totalmente rodeadas por Kosala. E agora, ao sul do reino de Koshala, havia um outro reino poderoso. E qual que era esse reino? Esse aqui, Magadha. Então, ao sul de Kosala, havia esse local chamado Magadha. E o rei de Magadha, naquela época, o rei de Magadha era Bimbisara. E a capital era Rajagriha. E a leste do reino de Magadha havia um reino chamado Anka. E a capital chamada Chambaka. Então o rei de Anga, havia outros muitos reinos menores, mas eu não preciso apresentar todos. Talvez um outro dia, se eu tiver tempo, eu possa apresentar todos. Mas por hoje é o bastante. Então, agora eu gostaria de dar uma introdução à árvore genealógica do Buda. Então, dentre as 4 castas daquela época que havia na Índia, em qual casta eles estavam inseridos? É possivelmente que eles eram kshatriyas, mas não é certo isso. E a razão pela qual não é certo é que, por um ângulo, até mesmo com o povo Shakya, não havia distinção das 4 castas. Dentre os Shakyas, eles não faziam distinções entre brahmanes, kshatriyas e assim por diante. E da mesma forma, os Shakyas, eles eram primariamente agricultores. E eles produziam primariamente arroz. Assim, se nós dissermos que eles são kshatriyas, não é possível dizer, porque, na verdade, os kshatriyas, eles não eram agricultores. Então, é correto não ter certeza sobre isso. Então, não é necessariamente correto dizer, até mesmo que eles eram arianos. E se eles estavam em um grupo étnico asiático, não sabemos. Se é necessário dizer de onde vem o grupo étnico Shakya, isso é realmente difícil de afirmar. Os estudiosos de hoje, eles fizeram muitas pesquisas para saber de onde veio esse grupo étnico Shakya, mas não há um consenso entre os estudiosos. Mas, de qualquer forma, eles são descendentes do rei Ishvaku. Então, ontem eu falei sobre o Suryavan. Eles estão excluídos no Suryavansha, o clã do Sol. Então, quando nós falamos do clã do Sol e da Lua, eles são muito importantes. E são importantes linhagens familiares na Índia. Então, é uma classe alta, a qual todos na Índia respeitavam naquela época. Então, qual é a árvore familiar dos Shakyas?
Então, se nós pensarmos na linhagem familiar, só há discordâncias, não há nenhum acordo, nenhum consenso entre estudiosos. Mas eu acredito que isso é beneficial conhecer tudo isso. Então, basicamente, eu irei falar de acordo com o Abhinishkrama Sutra. E também há um sutra parecido, com o mesmo título no Tibete, mas eu não sei se é o mesmo, eu não pude pesquisar se era o mesmo. Mas eu vou me basear nesse sutra que está em chinês. E nesse sutra eles falam sobre a linhagem familiar do Buda. Então eu vou apresentar a árvore familiar do Buda de acordo com a versão chinesa do Sutra Abhinishkrama. E também de acordo com o estudioso Rhys Davids. Provavelmente ele escreveu há 100 anos isso, mas ele era um acadêmico nessa época. Então, eu vou pegar o Abhinishkrama Sutra como base e preencher os espaços em branco de acordo com os estudos do erudito Rhys Davids. Então, primeiro eu gostaria de mostrar isso a vocês. Então, essa é a árvore. Então, havia o rei Jayasena. Ele tinha um filho chamado Sinhahanu e uma filha, Yashodhara. Então, Sinhahanu, ele teve 4 filhos e uma filha. A primeira dessas filhas é Shuddhodana. Então, Shuddhodana é o pai do Buda, o rei Shuddhodana. E Shuddhodana teve 2 filhos. O mais velho, o Buda, o Siddhartha, e o mais novo era chamado de Nanda. Então, Nanda era o irmão mais novo do Buda. Ele era um meio-irmão, na verdade. Eles tinham o mesmo pai, mas mãe diferente. E depois de Shuddhodana, o segundo irmão era Shuklodana. E ele tinha 2 filhos, Nanka e Badrika, que posteriormente se tornaram monges. Então, havia Dronodana, que teve 2 filhos, Ananda e Devadatta. E há 2 Devadatas diferentes, na verdade. Porque há um Devadatta que era um aluno do Buda, e também um Devadatta que apareceu como um rival, um oponente do Buda. Então, na tradição Theravada, o Devadatta era Devadatta da cidade do Devadatta. Ele era como um tio do Buda. Mas na tradição budista do norte, na tradição chinesa, Devadatta era um descendente de Dronodana. O Devadatta, ele era o rival do Buda. Mas há um debate se o pai era Dronodana ou Shuddhodana, talvez. E também a Amritodana teve 2 filhos, Aniruddha e Mahanama. E também uma filha chamada Amrita. Ela era a mais nova, a irmã mais nova dos 5 filhos. E ela tinha um filho chamado Tisya. Um filho ou filha chamado Tisya. 다들 고냐고 싶으래. 디 고냐고 싶도
당연해야 돼. 참 시안아 É, 마도시게. na verdade, muito complicado. Talvez seja melhor deixar por aqui. Então, quando nós retomarmos, eu irei dar uma apresentação sobre isso. Isso é um pouco complicado. Então, eu darei uma apresentação quando nós retornarmos da pausa. 다시 하게 도럽디 두스 오르 슈니스타네. E agora, quando eu mostro essa árvore familiar Shakya, talvez seja mais fácil explicar dessa forma. Jayasena, aqui está o príncipe Siddhartha, certo? Então, aqui ali está Siddhartha, seu irmão e seus primos, e aqui os irmãos do rei Shuddhodana, Shuddhodana com toda a sua geração. Então, aqui é a geração do rei Shuddhodana, do pai do Buda. Então, o rei Singhahano é o pai do Buda. Então, é o avô do Buda. E então, Jayasena é o pai de Singhahano. Então, Jayasena era o rei de Kapilavastu. E ele teve dois filhos, o filho Singhahano e a filha Yashodhara, que tinham o mesmo nome da esposa do Buda, mas claro, era uma outra pessoa. Aqui eles são irmão e irmã. E o rei Singhahano, ele teve 4 filhos e uma filha. Então, acima são os 4 filhos e uma filha chamada Amrita. Então, são 5 irmãos. E cada um dos 5 irmãos tiveram os próprios filhos. O rei Shuddhodana, ele teve 2 filhos. O mais velho era o Buda, Siddhartha. O mais novo, Nanda. Os irmãos Shuddhodana também tiveram filhos, próprios filhos. E nós também temos Yashodhara aqui, a irmã mais jovem do rei Singhahano. E havia uma outra cidade chamada Devadaha. E Yashodhara casou com um membro da família real de Devadaha. E ela teve um filho e 2 filhas. Um filho era chamado de Shakya Supra Buddha. Uma delas era Maya e a outra era Prajapati. Então, um desses filhos, que era o filho Shakya Supra Buddha, teve 2 filhos. E um dos filhos dele era Devadatta. Então, um Devadatta era o filho do governador da cidade de Devadaha, que era o rei Supra Buddha. E a filha dele era a segunda Yashodhara. Então, Buda, ele casou Yashodhara
que era filha da primeira Yashodhara. Isso é um pouco complicado, mas eu não preciso falar tanto a respeito disso. E o que alguns estudiosos dizem era que Maya e Prajapati eram ambas filhas de Suprabuddha também. Então, como eu disse, em algum sutra, em um sutra se diz que elas são filhas de Suprabuddha. E é explicado também que a esposa de Buda era filha de Suprabuddha, mas outro texto diz que ela é filha de um ministro chamado Shakya Dandapani. Então, há muitas explicações diferentes, mas eu não tenho tempo de falar sobre todas elas agora. Então, resumidamente, o mais importante é que o nome do pai do Buda é algo que nós devemos lembrar. O nome do pai dele é Shuddhodana. Então, ele era o rei Shuddhodana, e naquela época ele era o rei do grupo étnico Shakya. E a mãe dele era chamada Mahamaya, ou Maya, a mãe de Buda. Essa é a mãe de Buda. No entanto, a mãe de Buda, ela morreu 7 dias após o Buda nascer. Provavelmente vocês já ouviram isso. 7 dias após o nascimento do Buda, a mãe dele faleceu. E quando ela faleceu, o Buda perguntou, se você se pergunta qual é a razão pela qual ela faleceu, há muitas explicações, e dentre essas explicações, eu irei dar uma explicação representativa. Uma maneira de explicar é que há uma razão pela qual a mãe do Buda faleceu. A razão pela qual a mãe do Buda não podia continuar a viver é que posteriormente o Buda depois ele iria deixar o palácio. E se a mãe dele, ela tinha um amor tão grande por ele, que se ela tivesse visto isso, ela iria sofrer muito, ela ia ter como um infarto. Então, essa é uma explicação que algumas pessoas deram. Mas se eu olhar isso, e essa é apenas a minha própria ideia acerca disso, a época na qual o Buda nasceu, naquela época, o rei Shuddhodana, ele era muito jovem. E a Mahamaya também era muito... O Shuddhodana, na verdade, era muito velho, e a Maya, a mãe do Buda, também era muito velha. E nos dias de hoje, quando você tem um filho, quando você já tem uma certa idade, isso é perigoso, e naquela época também era. E não havia circunstâncias de saúde como nós temos hoje. Então, após ela ter dado nascimento ao Buda, ela teve problemas de saúde e por isso ela faleceu. Isso é o que eu acredito que aconteceu, mas essa é apenas a minha opinião. Mas eu não tenho nenhum texto, nenhuma fonte ou um manuscrito para isso. Então, em suma, 7 dias após o Buda nascer, a mãe dele faleceu. E ele também tinha uma tia, Maha Prajapati. Então, ela foi segunda rainha que casou com o rei Shuddhodana, e ela adotou o Buda como filho. E como mencionei antes, o Buda ele tinha um meio-irmão chamado Nanda.
남다의 주윤산에 E agora, quando nós falamos sobre a história do Buda, a história de vida do Buda, 대단히 쉬심시 봐. 다 상계 남다 주윤산 다 상계 통마 좀 수배 겁이야. юм기 ङેля юмla subu khol kablia subu khol kablia ne yumlia milam primeiro quando o Buda entrou o útero da mãe, a mãe do Buda, ela teve um sonho extraordinário com o elefante, que se dissolvia no corpo dela. Isso é o que é dito, certo? Então, esse chamado de entrando no útero. Então, logo antes do Buda nascer, um pouco antes dele nascer, a sua mãe, Maya, ela tinha o desejo de voltar para sua terra natal, Devadaha. E enquanto ela viajava para Devadaha, ela chegou a um local de Lumbini, que era como um parque. E ela, quando ela chegou nesse local chamado Lumbini, antes dela chegar em sua terra natal, ela chegou a Lumbini e ali ela deu luz ao Buda, deu a luz ao Buda. E se diz que o Buda nasceu do lado direito da sua mãe, certo? Que ele saiu de suas costelas. Provavelmente se diz isso devido a uma antiga tradição indiana de que de uma casta veio pela testa de Brahma, outra de outra parte do corpo, e assim por diante. Então, a maneira de falar da Índia era uma maneira de dizer que essa casta era importante. Mas eu acredito que, na verdade, ele nasceu da forma como as pessoas realmente nasceram, como as crianças nascem normalmente. Se ele saísse da costela, isso seria um pouco estranho. Então, depois do Buda ter nascido em Lumbini, é um lugar onde mais tarde o imperador Ashoka chegou e ele ergueu ali um templo e um pilar. Isso foi descrito pelo mestre chinês Xuanzang, quando ele viajou à Índia. E ele registrou isso nos seus registros de viagem à Índia. Então, em 1896, alguns arqueologistas escavaram esse local e eles encontraram o pilar de Ashoka. E quando eles leram a inscrição nesse pilar, eles determinaram que esse local foi o local de nascimento do Buda. Então, o nome dessa área agora é Rumindei. É como é chamado nos dias de hoje. Isso provavelmente está em Nepali, então não sei muito bem. E agora, após o nascimento do Buda, o nome o qual foi dado a ele não era originalmente chamado Buda, certo? Ele só foi chamado de Buda após ele alcançar a budeidade. Quando ele era jovem, pequeno, ele era chamado de Siddhartha. E a razão pela qual ele era chamado de Siddhartha é que naquela época, na mesma época em que Siddhartha nasceu, muitas coisas auspiciosas aconteceram ao mesmo tempo. Por exemplo, o rei ele encontrou alguns tesouros e muitas outras crianças também nasceram em famílias chákyas. Então, todos os desejos haviam sido cumpridos. Então, ele foi chamado de Siddhartha, ou a realização de todos os objetivos. E eu tenho uma grande questão, mas qual é a questão?
Quando foi que o Buda nasceu? Em qual ano o Buda nasceu? Em qual mês? Em qual dia o Buda nasceu? E a resposta é: você pode escolher. Esqueça dizer qual é o dia e o mês. Não é possível nem mesmo determinar o ano em que ele nasceu. Há apenas opiniões discordantes. Não existe um consenso a respeito disso. Então é muito difícil dizer definitivamente que o Buda nasceu num dia em particular. Então, no próximo ensinamento, eu passarei o tempo todo falando sobre essas datas. E no século VI, havia um mestre indiano chamado Gyana Gupta, que viajou para a China, e ele traduziu o Sutra Abhishkrana Sutra para chinês. É o mesmo Abhishkrana Sutra que eu mencionei antes, que foi traduzido para o chinês. E o que se diz nesse sutra? Esse é um sutra, um dos primeiros sutras, então é por isso que eu estou usando ele como uma fonte. Se diz que antes do príncipe Siddhartha alcançar a idade de 8 anos, ele tinha muita liberdade. Ele apenas estava desfrutando do tempo. Ele não tinha feito nenhum tipo de estudo, apenas passava o tempo brincando. Então, quando ele alcança a idade de 8 anos, ele começa a escola. E quando ele começa a escola, o que ele precisa estudar? Ele precisa ler, aprendeu a ler, escrever. E também aprendeu habilidades militares. Eu esqueci de falar sobre isso. Também havia avaliação dos adivinhos, do bebê Siddhartha pelos adivinhos. E depois disso, ele começou a sua educação. E ele alcançou maestria em todas as áreas do conhecimento. E o que eu esqueci de falar antes, de mencionar antes, é que nas tradições antigas, eles avaliavam o rosto e todas as diferentes marcas e sinais do corpo do bebê e falavam no futuro o que vai acontecer com essa criança. Então, eles chamaram os adivinhadores muito habilidosos. E o que eles, para examinar o corpo do Buda, o que eles disseram naquela época que no futuro o seu filho talvez seja um imperador universal, um monarca universal. E o que significava naquela época, basicamente, era alguém que era capaz de ganhar controle sobre toda a Índia. Um rei muito poderoso. E talvez ele também siga sendo um monástico. Talvez ele se torne um monge. E se torne alguém com um grande conhecimento. E se torne um grande ser. Vai ter um desses dois. Então, o rei Suddhodana, ele pensou com ele mesmo, consigo mesmo, se ele se tornar um rei universal, um monarca universal, é isso que eu quero. Eu como pai, eu acho que isso é maravilhoso. Mas se ele fosse se tornar um monge, isso não seria muito bom. Ele só tinha um filho, certo? E se ele era o filho mais velho, se ele fosse se tornasse um monge, então não teria ninguém para tomar conta do reino. Então, por um lado, ele tinha uma fé, mas ele tinha muita preocupação do outro lado. Então, ele foi muito cuidadoso ao cuidar do Buda.
E quando o príncipe Siddhartha ele se tornou muito habilidoso e erudito em todas as áreas do conhecimento, todos os Shakyas eles se reuniram e eles praticavam arco e flecha. E naquele momento tinha um pássaro voando no céu. Algumas pessoas diriam que era um ganso, mas de qualquer forma, era um grande pássaro voando pelo céu. E havia Devadatta, que mais tarde se tornou o demônio Devadatta, mas naquela época ele não era um demônio. Nessa época o Devadatta era novo também, era uma criança. Então, quando eles viram esse pássaro no céu, e eles estavam praticando arco e flecha, então ele falou, hoje eu vou me exibir para todo mundo. Então ele viu essa ave no céu, e ele mirou a flecha e acertou esse pássaro, e o pássaro foi para o chão. E quando esse pássaro ele acertou o chão, ele caiu no chão. Isso foi exatamente na frente do príncipe Siddhartha. Então o príncipe Siddhartha ele viu a queda do pássaro. Ele pegou o pássaro nos braços dele e começou a esfregar, acariciar o pássaro. E ele tirou a flecha que estava dentro do pássaro e tratou a ferida com mel e assim por diante. E uma vez que ele tratou esse machucado, o Devadatta disse, eu acertei esse pássaro com uma flecha e ele caiu sobre você. Então, por favor, me dê esse pássaro. Não estaria certo você ficar com ele. Então, foi isso que o Devadatta disse. E o príncipe Siddhartha, ele disse que se esse pássaro morrer, claro, eu te dou. Mas se ele não morrer, eu não irei dar a você, ele disse. Então, o Devadatta voltou e falou, se morrer ele ou não, não importa. Você tem que dar ele de qualquer forma para mim. Porque eu fui aquele que acertou ele com a flecha, certo? Foi por causa do meu arco, da minha flecha, que ele caiu. Então, você absolutamente precisa dar ele para mim. Então, quando ele disse isso, o príncipe Siddhartha, ele respondeu, no passado, eu já fiz uma aspiração de proteger todos os seres sencientes. E por causa dessa aspiração, eu preciso proteger esse pássaro, porque esse pássaro ele é um ser senciente, então eu absolutamente preciso protegê-lo. Então, o príncipe Siddhartha e o Devadatta começaram a discutir por causa desse pássaro. E no final, todos os anciões Shakyas, eles tiveram que parar, fazer uma reunião para saber como lidar com essa situação. O que nós fazemos para parar essa disputa? Então, por essa razão, a disputa entre Devadatta e Siddhartha, continuou isso por toda a tarde. E tudo começou com a morte desse pássaro. Então, é isso que começou a rivalidade, que iniciou a rivalidade entre os dois. E então, o Devadatta, ele apenas causava problemas para o Buda, certo? E então, num outro momento, o rei Shuddhodana, ele saiu, levando muitas pessoas junto com ele. Ele foi para os campos, porque os Shakyas, eles eram primariamente agricultores. Então, ele gostaria de ver as plantações, os cultivos nos campos. E ele também levou o príncipe Siddhartha com ele. E o Siddhartha, ele viu como os animais estavam se sofrendo nos campos e como que os animais maiores, eles estavam comendo, matando os animais menores. Eles estavam vendo como que os agricultores, eles estavam trabalhando, se debruçando e trabalhando tão duro nos campos.
Então ele viu como que o mundo era duro, como que tinha um desgaste no mundo. E ele ficou muito infeliz de ver isso. Então, ao invés de ficar com um grupo de pessoas e ver esse festival, ele saiu, ele se afastou desse local, ele se sentou embaixo de uma árvore e ele se sentou em meditação. Então, o Buda, mesmo quando ele era muito jovem, ele gostava de meditar. Naturalmente, instintivamente, ele gostava de fazer meditação. Então, ele sentou embaixo da árvore e começou a meditar. E, a meditação, e, na verdade, com a meditação que ele fez nesse momento, ele alcançou o primeiro nível de dhyana. Se diz que ele atingiu o primeiro nível. E isso é devido aos nascimentos anteriores do Buda. Não é que ele foi a primeira vez que ele sentou e alcançou imediatamente dhyana. Ele se sentou embaixo da árvore e ele alcançou o primeiro nível de dhyana. E conforme ele foi crescendo, quando ele chegou à idade de 18 anos, o rei Shuddhodana reconheceu o príncipe Siddhartha como o príncipe real. Ele deu essa posição de ser o príncipe real. E ele também casou com a princesa Shakya Yashodhara. Então, essa é uma imagem dele casando com Yashodhara. Então, ele e Yashodhara tiveram um filho, e o nome dele era Rahula. E também, uma vez, quando todos os Shakyas, o povo Shakya se reuniu, o príncipe Siddhartha, ele exibiu suas habilidades marciais. Algo como Kung Fu. Ele passou tempo estudando artes marciais desde quando ele era jovem. Então, quando os Shakyas se reuniam, eles exibiam seus poderes. E ele surpreendia todos os Shakyas com essa demonstração das suas habilidades. E há posições diferentes acerca de quando isso aconteceu. Algumas pessoas dizem que antes dele se casar, ele já demonstrava, ele já exibia esses poderes. Algumas pessoas dizem que foi somente depois dele se casar. Isso é primariamente uma diferença nas escrituras das tradições do Sul e do Norte. De acordo com a tradição do Norte, se diz que antes dele casar, antes do casamento com Yashodhara, a fim de participar de uma competição acerca de quem seria o marido, de quem se tornaria o marido de Yashodhara, ele já exibia essas habilidades. Então, há uma discordância nisso. Mas, em todo caso, na classe Kshatriya é muito importante mostrar essas habilidades marciais, porque essas pessoas elas tinham que ir para a guerra, certo? Então, se você vai para a guerra, você tinha que ter essas habilidades. Não é como nos dias de hoje. Onde as pessoas podem apenas matar as pessoas com uma arma, atirando a quilômetros de distância. Então, por essa razão, os kshatras, eles consideravam essas habilidades marciais muito importantes. E o Siddhartha também, ele era muito habilidoso no uso do arco e flecha. Não havia ninguém que poderia, os kshatras, no geral, não havia ninguém que poderia rivalizar com os kshatras no arco e flecha. Então, naquela época, eles eram os mais habilidosos no arco e flecha. E o Buda Shakyamuni também mostrava uma habilidade muito grande no arco e flecha, e ele ficou muito conhecido por isso. E 10 anos depois de se casar, ele decidiu deixar o palácio e tornar-se como um mendicante.
ou praticar o Dharma. E a razão pela qual ele decidiu fazer isso é como diz nos Atos de Buda, mostrou o cansaço do mundo nos 4 portões da cidade. Então, quando ele saiu da cidade, do palácio, ele viu uma pessoa idosa, uma pessoa doente, um cadáver e um monge, um shramana. E quando ele viu, ele desenvolveu um grande desejo de ir adiante. Ele disse, eu tenho que ir adiante, senão não há sentido na vida humana. A vida humana é importante. Então, ele tinha esse grande sentimento no seu coração, então ele decidiu ir adiante. E, em todo caso, ele ainda era jovem quando ele decidiu ir adiante. Mas os seus pais, como a sua mãe não estava de fato lá, o pai e Prajapati, eles gostariam que ele continuasse detendo os poderes do reino, sobre o reino. Mas ele desistiu, ele abriu mão de tudo isso. E partiu do palácio. Ele deixou a cidade de Kapilavastu. E a maneira pela qual ele saiu, uma forma de explicar é que ele saiu no meio da noite. Provavelmente como uma ou 2 da manhã. Ele tinha um cavalo chamado Kantaka. Era um cavalo que ele realmente gostava muito, chamado Kantaka. Então ele foi com esse cavalo, montado no cavalo, e ele foi com o cocheiro chamado Chana, e ele deixou Kapilavastu no meio da noite sem que ninguém soubesse. Então, naquela época, qual era a idade de Siddhartha? Também há muitas opiniões diferentes a respeito disso. Algumas pessoas dizem 31 anos, algumas pessoas dizem 29, há 3 diferentes posições. Mas 29 é a idade a qual a maioria das pessoas aceitam nos dias de hoje. Então, uma idade de 29. Ele decidiu ir adiante, se tornar um monge. E nessa noite, ele deixou o palácio. E ele não tinha chance, a não ser deixar o palácio, a não ser ir embora. E se ele tivesse falado para o rei não teria deixado, certo? Então, esse ato ou ação do príncipe Siddhartha de fugir do palácio é um exemplo considerado como muito importante por muitos praticantes posteriores. Eles diziam que você ir adiante, você deve ir adiante e sair abandonar o seu lar como o príncipe Siddhartha. Eles não pensam se eles têm renúncia, de fato renúncia como o príncipe Siddhartha tinha, mas eles falam, você tem que abandonar o seu lar da mesma forma como o príncipe Siddhartha deixou. Então, algumas pessoas pegam esse exemplo, você tem que abandonar a sua casa de repente. Mas então, depois que o príncipe Siddhartha ele partiu do palácio, ele cortou seu cabelo, ele colocou as vestes de um mendicante, e ele praticou uma prática do praticante errante. Como eu mencionei, os 4 estágios da vida é aquele indo adiante. Então, ele foi diretamente de sair do palácio para se tornar um praticante errante. Ele pulou todas as outras etapas e foi diretamente para essa de ser um praticante errante. E naquela época, o rei Shuddhadana, na manhã seguinte, ele ouviu que o príncipe Siddhartha não estava lá. E então ele imediatamente enviou um mensageiro para dizer ao príncipe Siddhartha para voltar. Mas isso não serviu para nada. Ele apenas mandou o mensageiro de volta e continuou. Ele tinha completamente feito essa decisão, ele estava completamente decidido a respeito disso.
Então, para onde ele foi? Ele foi para Magadha. A razão pela qual ele foi para Magadha é que havia muitos excelentes praticantes de Dharma nesse local, e é por essa razão ele foi para Magadha. E enquanto ele estava a caminho de Magadha, ele foi sozinho. Ele não estava com mais ninguém. E quando ele foi para a capital de Madhya, que é Rajagriha, e ele foi pedir comida, esmolas nesse local, o rei Bimbasara imediatamente o reconheceu. Eu espero que não esteja falando nada errado sobre isso. Mas então o filho do rei Bimbasara, quando viu o rei Bimbasara, ele deu um conselho ao príncipe Siddhartha, disse: você não deveria pensar em se tornar um monge e ir adiante. Você deveria desistir de ser um monástico. Você deveria voltar e se tornar um rei. Mas o príncipe Siddhartha, ele não aceitou. Eu acredito que foi mesmo o rei Bimbisara que falou isso, mas se isso estiver errado, eu vou mudar amanhã. Mas em todo caso, o príncipe Siddhartha, ele não aceitou isso. E depois, quando o príncipe Siddhartha ele foi, havia um praticante famoso de Dharma em Magadha, cujo nome era Lara Kalama. Então eu fui até a Lara Kalama. Então a Lara não era apenas um praticante comum. Ele praticou o Samadhi, ele tinha alcançado um nível muito elevado de Samadhi. Nós estamos falando sobre os 4 dhyanas, as 4 formas. Ele desenvolveu o terceiro Samadhi sem forma. Então, o que ele ensinou ao príncipe Siddhartha era o Samadhi do nada. E esse Samadhi, na verdade, era muito fácil para o príncipe Siddhartha. E quando ele aprendeu isso, ele não estava satisfeito com isso. Ele pensou: eu não posso alcançar a verdadeira natureza com isso. E quem era esse outro professor? Era o Dakarama Putra. Então, quando ele foi, o Dakarama Putra, ele continuou praticando. Então, o Daka, ele tinha alcançado um nível ainda mais alto de meditação, de Samadhi. Então, o primeiro, ele tinha alcançado o nível do Samadhi do nada. Mas o Daka, ele tinha alcançado o Samadhi do nem existente, nem não existente. Era o nível mais elevado de Samadhi. Ele alcançou isso, e a sua mente era extremamente pacífica. Então, quando Siddhartha alcançou isso, ele também sentiu uma mente extremamente pacífica. E ele tinha a sensação que a sua mente e que a natureza imutável, elas tinham se tornado como uma só, do mesmo sabor, como uma água que é derramada na água. Então ele pensou que ele sentiu que ele tinha alcançado esse estado de um só sabor. Mas o príncipe Siddhartha, ele viu que tinha um problema ali. E o problema que ele viu é que quando ele meditava e estava em Samadhi, a sua mente era extremamente pacífica. Mas quando ele se levantava da meditação, a sua mente ela se movimentava exatamente como antes. Então, muitos pensamentos voltavam a ocorrer. Então, por essa razão, ele pensou que essa era apenas a mente se tornando pacífica devido à força do Samadhi, mas essa não era, na verdade, a real natureza das coisas. Então, treinar no Samadhi realmente afeta a mente, muda a mente. Mas a natureza das coisas, para realizar a natureza real das coisas através do raciocínio, e distinguindo da consciência,
E isso não era possível apenas pelo Samadhi. Então, ele tinha atingido o level mais alto de Samadhi e ele ainda não tinha atingido o seu objetivo de liberação última. Então, ele foi embora. E para onde ele foi? Então, ele não estava satisfeito com esses dois grandes professores que não atenderam o seu objetivo. Então, ele foi para a floresta e praticou sozinho. Então, ele praticou em solidão, total solidão. E pensou em meios, eu preciso encontrar meios para realizar a verdadeira natureza. E na floresta, na qual ele foi, era uma floresta próxima. Então, isso era próximo às margens do rio Nairanjana, ao lado das. Então, isso era como havia logo ao lado havia um rio e havia a floresta. Então, ele pensou que ali era um local muito bom para fazer práticas. Então, ali que ele começou a fazer as práticas de austeridade, práticas ascéticas. E a maneira como ele praticava a austeridade, nós mal podemos conceber as austeridades pelas quais ele passou. Mas essa era uma maneira não budista de praticar, eram práticas ascéticas. E para dar dois exemplos disso, um era parar o movimento da respiração e descansar a mente. Então, parar o movimento da respiração. Então, nós respiramos pela boca ou pelas narinas, certo? Mas ele parou o movimento da respiração e descansou a sua mente. Então, isso era o que nós chamamos de alcançar o prana. Ele completamente parou, completamente bloqueou uma respiração pela boca e narinas. E o que aconteceu? Então, todo o ar, ele entrou pelos seus ouvidos. É o que se diz, eu nunca experienciei isso. Mas falavam que o ar ele entrava pelos ouvidos. É quando se ele não podia respirar pela boca e nariz, então ele estava respirando pelos ouvidos. Mas no final ele também conseguiu parar a respiração nos ouvidos. Então, quando ele parou todo o movimento de respiração, quando você não respira, você morre, certo? Mas enquanto ele sofria tudo isso, ele realmente estava muito indulgente. Ele tinha que ter uma atenção plena muito firme. E eles tinham que causar o sofrimento no corpo e ainda assim manter uma atenção plena ali, ter uma boa fundação de atenção plena. Então, o que acontecia é que ele tinha que parar a respiração, causar sofrimento ao corpo e ter certeza de conseguir descansar a mente. Então, ele fez isso diversas vezes. E ele fez isso ao ponto de morrer, quase morrer várias vezes. E uma outra forma que ele praticava, só para dar um exemplo, era a austeridade da comida. Significa não comer nenhum tipo de comida. Então, primeiro ele diminuía a quantidade de comida, a quantidade de alimento que ele comia, e até completamente parar de comer e de beber. E porque ele passou tanto tempo em jejum, o seu corpo mudou. Os seus braços e pernas ficaram muito, muito finos e toda a sua pele começou a ficar solta e os cabelos começaram a cair. Então, ele teve algum sofrimento físico extremo. Eu falarei mais sobre isso depois.
A história da agricultora que deu iogurte para ele, algumas pessoas dizem que é kir, arroz, mas o que se diz? O que dizem é que naquela época ela pensou que era um deus da árvore, e quando ela viu ele, ela apenas viu uma pessoa, ela achou que parecia alguém que estava se mesclando com a árvore, então ela achou que era um deus da árvore. E ele passou por um ascetismo tão extremo, enquanto ele passava esse tempo praticando ascetismo na floresta, ele fazia todas as austeridades e ele se lembrava de coisas que ele tinha feito em vidas passadas. Por exemplo, quando nós estamos meditando e pensamos sobre ir para casa, ele pensou, talvez eu deveria voltar para casa e ter uma vida de luxo. É possível que ele tenha tido esse tipo de pensamento. E também é possível que ele tenha tido outras dúvidas. Será que fazendo tais austeridades eu posso alcançar a liberação? E ele estava no meio de uma floresta vazia, mas que tinham árvores e vários animais de rapina vagando. E particularmente no meio da noite, tinha todo tipo de pássaros e animais. E você pode ficar com medo às vezes, certo? Se você tiver que sentar no meio da floresta onde não há ninguém. Ele também tinha diferentes pensamentos e diferentes medos. Então ele tomou isso como representações do Mara maléfico. Nós falamos sobre um demônio Mara. E não quer dizer que isso é alguém com grandes presas, um ser muito assustador. Naquele ponto, Mara, se nós pensarmos a respeito, quando ele fala sobre Mara, o demônio, na verdade é uma personificação, mas nesse ponto do príncipe Siddhartha, essas são as dificuldades. E era o sofrimento das austeridades, o corpo dele estava sofrendo, então ele tinha todo tipo de pensamentos diferentes, todo tipo de medos. Então ele explica esses pensamentos como sendo maras ou demônios. Mas em todo caso, todas essas diferentes aparências e todos esses medos diferentes, eles não duraram pouco tempo, eles duraram por muitos anos. Mas ele dizia que Mara que não ia dar nenhuma chance para Mara, ele ia continuar praticando. E ele continuou praticando. E os Maras não tiveram nenhuma chance. Então, basicamente, o príncipe Siddhartha estava completamente sozinho. E ele enfrentou dificuldades que nenhuma outra pessoa havia enfrentado. E não apenas ele enfrentou isso, ele também tinha que ter atenção plena, unifocadamente. Mas havia uma razão para ele fazer essas alteridades. E qual era a razão? Ele que gostaria de alcançar a compreensão ele gostaria de realizar a natureza das coisas. Então, é por isso que ele passou por muitas dificuldades e mantinha, da mesma forma, a atenção plena. Então, ele pensou de várias formas, de formas que nós não conseguiríamos. Ele colocou todo o esforço nisso. Mas ele não foi capaz de alcançar a visão, de alcançar a verdadeira natureza do mundo. Esse estado que nós chamamos de estado de Arhati, ou liberação. Ele não atingiu. Mesmo tendo passado por todas essas dificuldades, ele não alcançou esse estado. Então, como que isso era atingido? Como se pode atingir a visão transcendente?
Como? Então, é sobre isso que eu irei falar amanhã. Então, agora nós faremos as preces finais, preces de dedicação.